Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou iniciando aqui uma aula sobre dispositivos, a disciplina, né, desenvolvimento de aplicações mobile, na verdade, né, para mostrar dois exemplos práticos de como você criar uma aplicação de forma bem rápida e bem simples, né, com a linguagem de programação Dart, né. Aconselho que vocês utilizem o Visual Studio, né, para que vocês possam desenvolver. Eu vou estar postando também alguns tutoriais de como fazer a instalação, né, do Flutter no seu Visual Studio. Para você que é usuário Windows, não é tão complicado, né, você precisa seguir o passo a passo, né, seguir os mínimos detalhes para que você possa fazer toda a configuração, que não é só instalar o Visual Studio, você também tem que configurar para que você possa estar desenvolvendo na linguagem Dart, né? Na verdade é o Flutter, a ferramenta Flutter com a linguagem de programação Dart. Então eu vou abrir aqui o meu Visual Studio e vou criar um aplicativo, um projeto novo, certo? Então para criar um projeto novo eu vou vir aqui em View, Command Palette, tá? Ele vai perguntar aqui, ó, tem várias opções, e eu quero a opção Flutter New Project. Vou digitar o nome, né, exemplo, tela, ele não aceita letras maiúsculas, tá? Se eu colocar a letra maiúscula, ele vai dar erro. Então, tem que ser letra minúscula, exemplo, tela, background. O que a gente vai fazer? A gente vai criar, vou emular no celular, né, no emulador Android, uma cor para a tela do celular, tá certo? Então, o nome do meu projeto é exemplo, underline tela, underline background. Ele vai perguntar a pasta, eu estou salvando aqui nessa minha pasta exemplos Dart. Ele vai demorar um pouco, ele vai criar as bibliotecas, certo? Ele vai gerar a configuração. Então, quando ele aqui abrir o arquivo main.dart, certo? É porque já foi concluído a configuração da biblioteca, de todas as bibliotecas e do seu projeto. Alguns segundos, aqui embaixo ele mostra que está fazendo a análise, né? Ele mostra qual é o emulador que está vinculado, né? Que é esse aqui, o Pixel 3XL API, pronto. Então ele gera todas as bibliotecas, ó. Você vai acessando aqui, biblioteca, os arquivos de configurações, XML, isso aí a gente vai conhecer, vai explorar mais na frente. E aí a gente vai fazer duas coisas iniciais, certo? O primeiro ponto, eu vou excluir todo esse código que está no main.dart, porque a gente vai criar o aplicativo do zero. Então, seleciono, Ctrl A e excluo. Certo? Não tenho nada. E aqui, ó, tem main Dart e tem essa pasta teste. Você vai vir aqui onde tem widget, underline text.dart, você vai clicar com o botão direito e vai deletar. Deixa eu só... Pronto, botão direito, delete. Excluir ele também. Ok? Então, estou aqui no main Dart, meu projeto não tem nada, está zerado. Então, eu vou começar importando, eu vou importar as bibliotecas. Tá? Import package, importe os pacotes de onde? Do Flutter, tá certo? Esses pacotes do Flutter estarão aonde? Estarão aqui, ó, material.dart, certo? Aí ele já aparece aqui, eu posso apertar Enter, ele já configura para mim, fecho aspas, ponto e vírgula. Essa biblioteca aqui, material.dart, você pode encontrar ela aqui, ó. Se você digitar material.dart, ele vai abrir aqui, ele vai mostrar todas as bibliotecas, né, a library do Dart, né? Então, por isso que você tem que fazer, é como se você vincula o seu projeto a essa biblioteca.
certo? Então, ele já faz toda essa... Então, vai ter os serviços, os widgets, né, que são os textos, os campos, os botões, né? Então, tudo ele vai buscar dessa biblioteca aqui, tá certo? Lembrando aqui, ó, fazer o download do Visual Studio, code.visualstudio.com/download, você vai baixar para a configuração do seu Windows. Eu vou estar postando também, né, junto com esse vídeo, o tutorial de como fazer a configuração do Flutter dentro do Visual Studio Code, tá certo? Então, retornando aqui, então, importei, né, o meu pacote e agora eu vou para o meu void main, ou seja, o meu método principal. Abro e fecho parênteses, como a gente aprendeu nas primeiras aulas, nas aulas teóricas do Flutter. Então, abro e fecho o parênteses e abro e fecho as chaves. Eu vou criar inicialmente uma função chamada runApp. Então, ele já aparece aqui, ó, aperto Enter, ele já facilita a minha vida. Dentro dessa função, eu vou chamar aqui o Material App, que aí ele vai buscar da biblioteca Dart, certo? Aí aqui eu vou abrir um parêntese, aí ele vai abrir, ele já fecha o outro, aperto Enter. A gente só tem que ter bastante cuidado nessa questão dos parênteses, das chaves, dos colchetes, certo? O Flutter, ele lembra muito a linguagem de marcação, né, o HTML, certo? Mas aí você só tem que ter bastante cuidado, porque ele vai, se tiver um a mais ou um a menos, ele não vai executar. Eu vou criar um título, mas esse título é só para a gente ter o controle, mas ele não vai aparecer no meu emulador, tá certo? Eu vou colocar aqui, entre aspas, simples ou dupla, exemplo simples, ok? Finalizei, coloco uma vírgula, vejam, observem que eu estou dentro da minha função runApp, certo? E aí eu vou criar aqui um home. O home é a página inicial, certo? Na página inicial eu vou colocar um container, certo? E dentro desse container vai ter apenas, inicialmente, né, a cor. Então, color, e aí eu vou colocar aqui colors, no plural, ponto, a cor que eu quero, né? Qual é a cor que eu quero que apareça no meu emulador, né? Vamos colocar azul. Ok? Aqui precisa de um ponto e vírgula. Bom, observe que o código está redondinho, sem nenhum bug, né? Tá funcionando de boa. Observe que tem uma bolinha aqui, tá vendo? Porque ele ainda não foi salvo. Ctrl S, salvei. E agora, para executar? Para executar, F5. Ele vai começar aqui a debugar o código. Como é a primeira vez, né, que a gente está executando, ele vai demorar um pouco, tá? Aqui embaixo ele vai mostrar, debugando o meu código, executando o Glade, as tarefas, certo? E aí ele vai... Deixa eu ver. Tem dois aqui, deixa eu fechar outro. Ele vai abrir aqui o meu emulador com a cor azul, né, que é a cor que a gente definiu aqui. E ele dá outras tonalidades aqui, caso eu queira, certo? Eu posso utilizar o formato hexadecimal também das cores. Então, a primeira execução ele vai demorar um pouco, mas aí a partir das atualizações que você for realizando, ele não vai demorar tanto, tá? Então, sempre se orientem por aqui, ó. Está dizendo que está executando. Não adianta ficar aqui clicando no restart, se ele está executando aqui, né? Então, ele está dizendo que está debugando o código, fazendo as instalações do build, né? As saídas. E aí ele vai mostrar, nesse exemplo, que tem praticamente apenas uma ou duas linhas de código, né? Porque aqui é o método void main, que a gente
por padrão, como você cria quando a gente fazia lá no Dart.dev, ele já abria com essa linha do void main, né? E aí aqui eu chamei uma função, né? E aí eu coloquei um título, que é só para que eu tenha a orientação do que é que eu estou fazendo, de que parte faz isso aqui. E eu criei um home, ou seja, a página inicial, que vai ter recebe um container com a cor azul. Então tá aqui, ó, um exemplo para vocês, certo? De o emulador, né, fazendo a cor que a gente... Se eu colocar aqui um yellow, dois L's, salvo, Ctrl S, ele já vai mostrando aqui do lado, ó, qual é a cor. Se eu vim aqui atualizar ele, aí já vai ser mais rápido para aparecer a respectiva cor aqui do lado. Pronto. Certo? Então, já está bem mais rápido. Depois da primeira execução, você consegue desenvolver, atualizar, né, fazer as atualizações sem nenhum problema, certo? Junto com esse vídeo que eu estou disponibilizando para vocês, eu vou anexar o print, né, dessa aula, desses códigos, para que vocês, caso venham a desenvolver, né, caso venha, na verdade, a praticar, que é o que eu espero, vocês consultem, né, façam, tentem fazer sozinhos, mas consultem caso dê algum bug, né, durante a execução, certo? Então, vou printar aqui, para que vocês possam fazer depois em casa, certo? Bom, depois que você configurar o seu Visual Studio, você faz a parte prática. No próximo exemplo agora que eu vou mostrar a vocês, a gente vai fazer um exemplo onde ele vai aparecer um texto, né? Então, eu quero que apareça um texto aqui na minha tela, tá certo? Então, eu vou criar um projeto do zero, um new project do Flutter. Então, eu vou colocar aqui exemplo, underline, deixa eu ver, texto, vai funcionar estilo um Hello World da vida, né? Texto simples, certo? Terminei, aperto Enter, ele vai perguntar qual é a página que eu quero criar, porque dentro dessa página vai ter várias bibliotecas, vários arquivos, certo? Então, por isso que ele pergunta, e aí a gente só vai se preocupar agora, inicialmente, com o arquivo main, né, o main.dart, e aquele outro arquivo que a gente precisa excluir, certo? Vou selecionar a pasta, e aí ele vai fazer o carregamento da minha pasta. Uma dica, aconselho vocês a deixarem o emulador aberto, certo? Mesmo que você não esteja executando aqui, nesse exemplo, poderia ter simplesmente fechado o emulador, mas não é aconselhável porque quando você fecha o emulador que abre novamente, aí vai ser todo aquele processo, ou seja, vai demorar para que você possa estar executando novamente, tá certo? Então, deixa ele só carregar aqui os arquivos, que é quando ele aparece a tela aqui, main.dart. Pronto. Gerou aqui aqueles dois passos, né? Seleciona o main Dart, excluo, certo? E vem aqui na pasta teste e excluo esse arquivo de configuração aqui, o widget underline test. É o modelo padrão do Flutter. Quando você executa, ele já é um padrão lá, que é um somador. Você vai clicando no sinal de mais e ele vai adicionando. Vou excluir aqui. Estou na pasta main.dart, main.dart, e aí eu vou para importar primeiro, né? Importar o quê? O pacote, certo? O pacote do quê? O pacote Flutter, que está no site material.dart, ok? Fecho aspas, coloco o ponto e vírgula para fechar. Agora eu vou para o main, o void main, abrir e fechei parênteses, certo? E aí eu vou colocar aqui a minha função run app,
certo? Que eu vou chamar aqui Material App, você vai buscar lá do site, certo? Vou abrir o parêntese aqui. E aqui dentro eu vou colocar um título, exemplo, texto. Ok? Coloco o ponto e vírgula aqui para separar. Vou chamar um home. Aí agora eu não vou trabalhar com container, vou trabalhar com coluna, certo? Eu vou na coluna na vertical, escrevendo o texto. Ok? Então vou abrir aqui. E aí eu vou colocar aqui, ó, dentro dessa coluna aqui, eu vou criar um children. Opa. Column, certo? Children. Essa aí vai ser filho do home, né? Aí esse children vai ser widget. O widget, o que é que são? É o campo para você preencher, para você adicionar o seu nome, um endereço, um número de telefone, um número de um documento. O nome que antecede aquele campo também é um widget, certo? Então são vários. Aí dentro do children, eu vou chamar o text, né? Com o nome que eu quiser colocar aqui. Por exemplo, ETE Caruaru. Ok? E aí aqui eu vou salvar. Aqui precisa de um ponto e vírgula no final. Aqui não precisa de 2 pontos não. É o text direto. Né? Os children. Deixa eu ver aqui que ele está dando um erro aqui. Na verdade, deixa eu ver aqui. Acho que o W não precisa estar maiúsculo, não. Precisa. Não, só o W maiúsculo. Certo? Então, o método void main, uma função runApp, né? Que aí ele vai buscar da biblioteca material app que está aqui. Definir um título aqui, só para minha orientação, né? Para saber. Dentro da minha home, eu vou criar uma coluna. Dentro dessa coluna, eu vou ter um children, ou seja, um filho, que dentro dele vai ter text, que vai receber o texto ETE Caruaru, tá certo? Fechei aqui, ó. Observe que se você colocar o mouse em cima, dá um clique aqui, ó, do lado aqui é o colchete, né? Ele vai dizer que esse aqui, ele abriu aqui, né? Se eu clicar aqui, ó, esse parêntese, ele fechou, esse está fechando aqui, ele iniciou aqui. Esse outro aqui, ó, está iniciando aqui. Então, você só tem que ter bastante cuidado nessa parte para que você, que qualquer um que estiver faltando, ou tiver a mais, ele não vai executar. Tá certo? Então, salvo, Ctrl S, executo, F5. Ele vai debugar e vai aparecer aqui do lado o texto ETE Caruaru. Só aguardar um pouquinho. Então, observe que ele já também coloca aqui, ó, automaticamente, ele já vai comentando no seu código o que cada um desses aqui ele está fechando, né? Então, está fechando aqui, ó, material app, então significa esses dois aqui. Se eu estou fechando o final, aí eu coloco ponto e vírgula, certo? Então, aqui, ó, ele está dizendo que ele está fechando o widget, essa parte aqui da coluna. Né? Então, abriu aqui, ele fecha aqui. Mesma coisa o widget, ó, abriu, fechou. Né? Então, é uma maneira de ajudar, né, o desenvolvedor a saber visualizar, a identificar, na verdade, o que cada um ele está fechando. Então, ele continua aqui, ó, debugando o código, executando, está dizendo onde é que ele vai, qual é o emulador que ele vai emular o código, no caso o Android x86, né, o emulator.
Finalizando. Certo? Então, ele já está concluindo, está chegando na parte final da emulação, né? Então, essa é só a primeira vez. Já, da próxima vez em diante, ele já vai, essa atualização, essa emulação já ocorre de forma mais rápida, certo? Então, conectando com a máquina o serviço da máquina virtual. E aí, aqui está. Né? Ele imprimiu, né? Só que com o nome aqui atrás da câmera frontal do emulador. Então, a gente vai aprender como colocar esse texto na frente, tá certo? Ou melhor, mais embaixo, ok? Mas aí a gente já tem, ó, o nosso segundo exemplo, que mostra com o formato aqui com coluna, né? Com a coluna, eu posso colocar um texto na minha tela do meu celular, no meu emulador aqui, tá bom? Então, vou só printar aqui, para que vocês acompanhem o raciocínio no computador de vocês. Então, tá aqui. O primeiro exemplo foi para colocar a tela no seu emulador. No segundo exemplo, para colocar um texto, né? E agora vamos para o terceiro exemplo, onde eu vou colocar um outro texto, tá? Um outro texto abaixo do nome até Caruaru. Então, vamos lá. No caso aqui, eu posso abrir um novo arquivo, né? E fazer um terceiro exemplo. Eu poderia dar continuidade aqui, tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, cadê? No shield, no column, cadê? Nesse aqui, eu vou separar ele, certo? Eu vou colocar uma vírgula, que ele vai separar esse do próximo que eu for colocar aqui, certo? Então, eu vou colocar eu quero colocar outro texto abaixo do nome até Caruaru, certo? Na verdade, peraí. Eu acho que não é nesse outro aqui. Column. Deixa eu só fazer o teste aqui. Vamos fazer o teste vírgula. Vou colocar aqui. Curso. Desenvolvimento de sistemas. Certo? Vamos ver se vai funcionar. F5. Está debugando o código. Fazendo a releitura das libs. Deixa eu executar novamente aqui. Reiniciando a aplicação. Pronto. Agora também ficou grande, mas aí a gente já viu aí um novo exemplo, né? Ou seja, com três linhas de texto. O desenvolvimento de sistemas ficou fora do padrão aqui. A gente vai trabalhar para diminuir o tamanho dessa letra, certo? Mas aqui já é uma possibilidade que você já vê, né, a sua prática
visualiza a sua prática, né? No caso, o text, né? A gente está utilizando o text como exemplo, ok? Então, vamos printar aqui, para que a gente possa estar realizando, treinando posteriormente. Vamos trabalhar a formatação agora desse texto. Certo? A questão do alinhamento, né, o alinhamento do texto, a gente utiliza o main, né, axis align. Certo? E aí dentro dele eu vou trabalhar de novo, ó, main. E aí eu vou dizer onde é que eu quero colocar. Se eu quero colocar do jeito que está, ele vai ficar no topo. Pode colocar no centro, no final, certo? Um espaço entre, né, na inicialização, o máximo, o mínimo. Vou colocar aqui no centro. Certo? Eu estou passando, né, para o meu código aqui, que eu quero que esse texto ele não fique no topo, ele fique no centro da tela. Tá certo? Então, salvando, atualizando. Pronto, ele centralizou na tela do celular, né? Mas aí a gente precisa trabalhar essa questão do tamanho das letras, né? Porque o tamanho das letras são desproporcionais, o desenvolvimento aqui, ele quebrou a linha aqui e não está agradável, né? A gente também pode mudar a cor dessas letras também, certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Text alunos, né? Então, o que é que eu vou adicionar aqui? Vamos começar agora, primeiro aqui pelo nome da escola. Vamos separar aqui para a gente entender melhor. Então, tá fechando aqui o texto, né? O ETE Caruaru. Então, eu vou criar aqui um style, certo? E nesse style eu vou colocar text style. Esse text style vai ter o quê? Vai ter uma cor, ok? Então, vai ser o mesmo padrão que a gente fez na tela inicial. Colors, ponto, e aí eu escolho a cor. Vamos escolher azul, certo? E aí eu quero também definir que esse texto ele fique em negrito. Então, eu vou trabalhar com fonte, weight, tá? E aí eu venho de novo, fonte, weight, ponto, bold, tá? Então, esse texto ele vai ficar em negrito, ok? Salvei. Vamos ver já como é que fica. Para aí o style aqui tá faltando alguma coisa aqui. Aqui tem uma vírgula antes. Então já vamos ver como é que vai ficar o texto aqui. Se vai ter alguma diferença. Pronto, está azul, né? E está em negrito. Então a gente fez a primeira, a gente colocou um estilo, né, na primeira letra. Nesse segundo aqui, para a gente ver a diferença, fazer o seguinte, ó, text, curso, é o cursos aqui, né? O que a gente vai fazer aqui? Colocar uma vírgula aqui no final. E aí eu vou trabalhar style, text, style, ok, colors. Eu vou colocar aqui um red, cor vermelha, ok. E agora eu vou colocar o meu estilo de letra em negrito. Então vai ser fonte, style, ok. E aí eu vou trazer o fonte, style, ponto, italic, ok? Então aqui eu terminei a minha segunda opção. Eu posso também trabalhar aqui, ó, a questão do tamanho da letra. Então vai ser font size. E aí eu posso colocar aqui
tamanho 20, certo? O tamanho da minha fonte vai ser 20. Ok? Então, salvei aqui. Vamos executar. Cor vermelha, né? Tamanho 20. Vamos aumentar aqui, esse 20 ficou pequeno, vou colocar 35. Executa. Pronto, melhorou. Certo? Eu posso também, esse tamanho aqui, ele está padrão, né? Mas eu poderia também colocar um tamanho nele aqui, certo? Eu poderia fazer o seguinte. Fonte, size, e aí vamos colocar, se aqui, se curso é 35, vamos colocar 50. Vamos ver se o 50 sem o ponto ele vai funcionar. Pronto. Aumentou pouca coisa, mas aumentou. Vocês visualizaram o efeito, certo? E agora vamos trabalhar em cima do texto, né? Desenvolvimento de sistemas. Que aí, ó, que a gente vai fazer aqui, vírgula, e aí vamos colocar aqui, deixa eu só separar aqui para a gente não se perder. 3 textos, né? Um que é o ETE Caruaru, cor azul, negrito, tamanho 50. Outro eu tenho o nome curso, cor vermelha, né? No formato itálico, tamanho da fonte 35. E agora eu venho desenvolvimento de sistemas, e aí a gente vai trabalhar aqui o formato dele, né? Então, style, text, style, certo? Color, colors, e aí eu vou escolher a cor. Então já foi um verde, green, certo? E aí a gente vai agora para o font style. Font style, vamos colocar ele em, deixa eu ver qual é, o normal, itálico, vamos deixar ele itálico também, certo? E vamos colocar o tamanho, font size, colocar, já tem 50, tem 35, colocar tamanho 25 para ver como é que fica, certo? Vamos executar. Pronto, deu uma melhorada aí, ó. Nas próximas aulas a gente vai aprender como tirar essas linhas aqui que já vem por padrão, certo? Então nas aulas seguintes a gente vai entender por que elas estão aqui, né, e como tirar elas, tá certo? Então só recapitulando aqui o nosso código, deixa eu diminuir aqui para o código for grande. Deixa eu tirar aqui para ver tudo no print só. Pronto. Certo? Então, a gente iniciou importando, né, o pacote Flutter, né, que está no site material.dart. Criamos um método void main. Iniciamos uma função, a função room_app, né, que aí ele vai receber o material app, que aí tem um título, que aí o texto você aqui que define aqui o que é que vai ter nesse título. E aí eu tenho, ó, na minha página inicial, eu vou adicionar uma coluna, né? E aí a questão da formatação do alinhamento dela, eu vou utilizar o main axis align, né? E aí 2 pontos, main axis align, .center, ok? E aí eu vou criar aqui
funciona como se fossem os filhos, né? Eles são dependentes do home aqui. Então, eu criei aqui um text com o nome até Caruaru, e aí defini os estilos, cor azul, né? Do tipo negrito e tamanho 50. Tudo fechadinho aqui, ó. Aí eu venho para o outro, que é o texto curso. Texto curso vermelho, itálico, tamanho 35. Ok? E depois eu tenho o texto de desenvolvimento de sistemas, que aí eu também tenho uma cor, né, a cor verde, e um estilo itálico, tamanho 25. Ok? E aqui, ó, fechando, eu observo que do lado de cada fechamento, ele está dizendo o que é que ele está fechando. Tá certo? Então aqui, ó, fecha o widget, fecha a coluna, né? E fecha o material app. E aí a gente conclui atualizando aqui, né, o nosso emulador, que ele vai gerar aqui o seu código. Tá certo? Então, só confirmando aqui, print. Esse material vai ser disponibilizado para que vocês possam consultar posteriormente em caso de dúvidas. Recapitulando aqui a questão, vou disponibilizar o tutorial de como fazer a instalação do Flutter no seu Visual Studio, né? Como eu falei, o Visual Studio não é uma ferramenta, uma IDE pesada, ela não chega nem a 60 megas de tamanho do instalador, certo? Então, bem mais leve do que o Android Studio. E confirmando, né? Só relembrando também que com o Flutter Dart você consegue desenvolver para as duas plataformas, tanto Android quanto iOS, tá certo? Então, essa é a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, por favor, reporte no Classroom. Tentem executar os códigos, né? Façam mesmo, se errar, faz novamente. Qualquer dúvida, fala comigo no bate-papo lá no fórum do Classroom, né? Para que eu possa estar ajudando vocês no desenvolvimento dessa atividade, tá certo? Desses exemplos. Então, não guardem as dúvidas para vocês. Compartilhem, né? Compartilhe uma dúvida sua, pode ser uma dúvida do colega, o colega pode ter tido aquele mesmo problema e conseguiu de uma forma, né, resolver o problema. Às vezes é uma vírgula, é um parêntese, é um colchete, é uma aspa, é uma coisinha simples que passa despercebido, e aí, às vezes o colega tem aquele olhar de programador, né, que todos devem ter, e conseguem detectar o problema, né, o erro do código, tá certo? Então, bons estudos para vocês e até a próxima.